Espartacus foi um inimigo que deu muito trabalho aos romanos. No início, a revolta dos gladiadores parecia ser algo sem importância para os romanos, mas aquilo se transformou em uma bola de neve, capaz de juntar mais de 100.000 escravos que se aliaram a Espartacus. Com esse grande número de rebeldes, será que seria possível para Espartacus capturar Roma e vencer a guerra? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Após a Batalha de Picenum, a maior vitória dos rebeldes, Espartacus estava prestes a finalmente marchar sobre Roma. A cidade estava vulnerável e mal defendida. No entanto, ele se virou, alegando que seu exército ainda não estava preparado para tal empreendimento. Mesmo com os remanescentes exércitos derrotados chegando a Roma, Espartacus tinha uma grande vantagem numérica. No entanto, sem armas de cerco, tomar a cidade seria quase impossível. Mesmo que tivesse sucesso, aquilo seria inútil. Espartacus sabia que tomar Roma não faria muita diferença para o resultado da guerra. Sua causa estava por um fio e ele sabia disso. Quase ao mesmo tempo em que sua rebelião estava em pleno andamento, os exércitos de elite de Roma estavam em outros lugares nas margens da República lutando em guerras ainda mais perigosas. Pompeu estava lutando na Espanha contra uma rebelião liderada por Quinto Sertório, que era um veterano endurecido, e um subordinado leal do lendário general Caio Mário. Sertório era tão brilhante, que ele precisou ser assassinado por um dos seus para que sua rebelião finalmente chegasse ao fim. Enquanto isso, a leste, as legiões tinham que enfrentar uma gigantesca força de invasão de mais de 300.000 soldados e 400 navios de guerra, liderados pelo rei Mitrídates VI do Reino do Ponto, que agora controla praticamente toda a Anatólia depois de vencer a Batalha de Calcedonia. O que restou na própria Itália foram apenas 2 legiões subdimensionadas, guarnições fracas da cidade e recrutas levantados às pressas para lidar com o levante de alguma forma. Nesse ponto, Espartacus teve uma vida fácil, porque tudo o que ele enfrentou ainda não era nem a média que Roma tinha a oferecer, muito menos o melhor ainda. Seu exército rebelde podia ser composto de gladiadores e veteranos das guerras sociais, mas muitos dos outros escravos não tinham experiência militar. Um guerreiro escravo médio nunca foi páreo para o legionário profissional médio, que passou por treinamento brutal e privações por anos. A logística inexistente também era algo que atrapalhava os rebeldes. Todo o sustento teve que ser levado à força, e a pilhagem, já que eles não podiam produzir comida e nem mesmo armas. É fato que eles conversaram com os mercadores em Túrio e Capua para comprar armas e equipamentos com o saque que fizeram. Que fim a tomada de Roma traria? Roma foi tomada e saqueada pelos gauleses séculos antes. A República morreu? Não. Ela sobreviveu e ficou muito mais forte. O que Espartacus faria se tomasse Roma? Iria libertar os escravos que compunham metade da população total? Mataria todos no Senado e mataria Crasso? Dado o que ele fez anteriormente no sul da Itália, isso provavelmente estaria incluído em seus desejos. Ele agora tinha um exército de escravos muito grande, de quase 120.000 homens e mulheres que ele trouxe consigo na realidade, incapazes de se sustentar por muito tempo. Os exércitos regulares na Espanha e na Anatólia ainda não voltaram para casa na Itália. É por isso que o Vale do Rio Pó, rico em alimentos, foi seu alvo inicial e óbvio quando ele tentou marchar para o norte pelos Apeninos, e não marchar para os Alpes e cruzar a Gália, como dizem os hipotéticos. Ele tinha que alimentar seu enorme exército. Mas era uma caminhada muito longa e difícil de ser feita, tendo que atravessar os rochosos e íngremes Apeninos, e seus muitos guerreiros escravos agora estão morrendo de fome. Então, eles redirecionaram para tomar a própria Roma junto com suas riquezas e seus escravos até que ele percebeu tarde demais que isso não faria nenhuma diferença para seu empreendimento rebelde, e provavelmente apenas pioraria, para que ele não fosse preso e massacrado junto com seus escravos e gladiadores pelas legiões romanas que se aproximam dele sedentos por vingança. Ninguém estava falando sobre isso, mas o general romano rebelde, Quinto Sertório, na Espanha, também estava em aliança com o rei Mitrídates VI do Ponto por meio de comunicados enviados por seus homens por meio das frotas piratas baseadas no sul da Anatólia, cujas operações abrangiam todo o Mediterrâneo.
Mas o mais chocante de tudo é que ele também estava em comunicação direta com os escravos de Espartacus na Itália, o que nos dá a impressão de que Espartacus, ao contrário da opinião popular moderna, poderia ser aliado de Sertório, que também era aliado do rei de um dos estados mais poderosos do leste. Roma agora estava lidando com uma rebelião invicta na Espanha, um poderoso império do leste com o maior exército e marinha desde a invasão persa da Grécia vários séculos antes, pronto para invadir o oeste e possivelmente cruzar o Egeu para a Grécia mais uma vez depois de terminar com a Anatólia, e, finalmente, uma rebelião de escravos bem na sua própria casa, ameaçando o coração do império. Plutarco, em Vida de Sertório, diz o seguinte: Sertório estava em acordo com os piratas cilícios, que tinham bases e frotas em todo o Mediterrâneo, estava negociando com o formidável Mitrídates VI do Ponto, e também estava em comunicação com os escravos insurgentes de Espartaco na Itália. Mas devido a ciúmes entre seus oficiais romanos de alto escalão e também alguns chefes ibéricos, uma conspiração estava começando a tomar forma. Resumidamente, Roma estava lidando não apenas com uma, ou duas, mas com 3 graves ameaças, 4 se contarmos os piratas, todas ao mesmo tempo. O fato de Roma ter esmagado todos eles, é uma prova de sua resiliência e poder impressionante. Incrivelmente Pompeu foi importante para derrotar todos eles. Sertório, que apesar de ser considerado um rebelde, ainda era romano, e possivelmente estava relutando em criar uma aliança real para destruir Roma, o provável é que ele apenas queria ajuda para acabar com os apoiadores de Sula. Crasso armou e equipou legiões para esmagar Espartacus. Enquanto isso, Pompeu foi protagonista para a vitória romana na Terceira Guerra Mitridática, e foi o encarregado de limpar o Mediterrâneo com o sangue dos piratas. Roma estava em um momento, onde ninguém poderia destruí-la. Por isso nada mudaria se Roma fosse tomada por Espartacus, de qualquer forma as legiões romanas iriam triunfar no final. E você? O que acha que teria acontecido se Espartacus tomasse Roma? Será que ele conseguiria a vitória? Além disso, você sabia dessa possível aliança entre os inimigos de Roma? O que acha que aconteceria se a aliança fosse concluída? É bem provável que não mudaria muita coisa, não é mesmo? Os romanos também tinham muitos aliados. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.